Olá, tudo bem? Como que você está? Como está sendo a sua semana? Como está sendo o seu dia? Eu peço ao Senhor que te abençoe com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E hoje nós vamos estudar do verso 17 até o verso 24. E o texto diz assim no verso 17, abra sua Bíblia, acompanhe comigo por gentileza. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Paulo aqui nesse versículo vai confrontar o judeu religioso. Porque o problema, de acordo com o apóstolo Paulo, não era ele ser judeu, mas confiar apenas e justamente nos privilégios espirituais, ao invés de confiar na presença de Deus. E aí Paulo vai destacar 4 privilégios aqui nesse versículo. Ele leva o nome de judeu, ele possui a lei, ele conhece o Deus verdadeiro, ele tem orgulho dessa relação com Deus. Ou seja, o perigo não estava nos privilégios, mas em transformá-los como base e fundamento da fé. E hoje eu quero te perguntar, a sua confiança está em Deus ou em tudo que você já viveu de experiência com Ele? A sua base, a sua confiança está na graça e na misericórdia de Deus ou em todos os seus feitos? Não é possível que Deus vai me deixar, porque olha o que eu fiz, olha o que eu já entreguei, olha a experiência que eu já tive. Onde está a sua verdadeira confiança? Na graça de Deus ou nos privilégios espirituais que você carrega? Verso 18. Conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído na lei. Os judeus aqui, eles possuíam acesso a essa revelação divina e eles eram capazes, eles foram capacitados para discernir de forma muito coerente o que era certo e o que era errado. Tanto é que Paulo usa a expressão aqui, aprova o que é superior, indicando essa capacidade de avaliação que os judeus tinham. Ou seja, o problema do judeu não era a falta de conhecimento, não era a falta de técnica, não era a falta de habilidade, era o distanciamento entre o conhecimento e a prática, e isso me faz pensar no quanto hoje nós não temos vivido isso. Pessoas que conhecem demais, e hoje o conhecimento ele é democrático, todo mundo tem acesso ao conhecimento. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu pagava um programa chamado Logos em dólar, caríssimo, para que eu pudesse ter ali e fazer a exegese do grego, do hebraico. Hoje você consegue fazer isso de forma gratuita na internet. Eu lembro de pagar livros de 800, 700 reais de teologia, compêndios teológicos, e hoje você acessa tudo isso de forma gratuita na internet, ou seja, o conhecimento ele está muito acessível. E o problema do cristão no dia de hoje não é a falta de conhecimento. O cristão sabe quem Deus é, quem o Espírito Santo é, quem Jesus Cristo é, o que vai acontecer depois dessa vida, ele sabe. O problema é o distanciamento entre aquilo que ele sabe e aquilo que ele vive. Agora diz, o verso 19 diz assim, está convencido de que é guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre das crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Paulo está descrevendo aqui a missão que Israel deveria viver. Está descrevendo aqui quem Israel deveria ser. Israel deveria ser guia dos cegos, luz para quem está nas trevas, instrutor daqueles que não conhecem, mestre daqueles que não têm experiência. Que missão linda! O problema não é essa missão, o problema é que eles estavam ensinando algo que eles não estavam vivendo. Esse era o problema do judeu. É isso que o apóstolo Paulo está confrontando aqui. Gente que ensina e não vive, gente que conhece e não pratica. E essa palavra é urgente para os dias de hoje, porque todo mundo sabe sobre fidelidade ao Senhor, todo mundo sabe sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todo mundo sabe que não deve brincar com as coisas espirituais, todo mundo sabe sobre santidade, sobre pecado, sobre juízo final, sobre condenação eterna. O problema é que a gente está ensinando coisas que a gente não vive. Hoje em dia eu vejo tantas pessoas ensinando sobre vida financeira e estão com o nome sujo.
Eu vejo tantas pessoas ensinando sobre o casamento, cheio de problemas no casamento. Eu vejo tantas pessoas ensinando sobre o perdão na Bíblia e não consegue perdoar ninguém. E é sobre isso que Paulo está confrontando aqui. Verso 21. Pois você ensina os outros, mas não ensina a si mesmo. Você que prega contra furto e furta. Paulo agora ele vai iniciar aqui algumas perguntas retóricas. Ele usa a expressão não ensina a si mesmo, dizendo, olha, você que ensina aos outros, você não aprendeu primeiro? Será que quando você não está ensinando, você não está refletindo sobre a sua vida? O ensino bíblico deve atingir em primeiro lugar aquele que ensina, aquele que pratica. Apóstolo Paulo está dizendo que antes de corrigir os outros, nós devemos permitir que Deus nos corrija. Que antes de estudar para ensinar, a gente precisa estudar para aprender. Que antes de ler a Bíblia, a gente deveria deixar com que a Bíblia nos lesse primeiro. Paulo está confrontando a hipocrisia espiritual. Paulo está confrontando gente que fala, mas não vive, gente que ensina, mas não pratica. Verso 22. Você que diz que não deve adulterar e adultera. Você que detesta os ídolos, mas rouba os templos. Paulo agora amplia os exemplos. Depois de usar perguntas retóricas, agora ele começa a ilustrar falando de adultério, de idolatria, de roubo. Paulo está aqui mostrando pra gente alguns pecados que a gente condena, mas pratica. Por exemplo, a gente condena a idolatria, mas o pior idólatra, fala a verdade, não é o que está do lado de fora da igreja, é o que está do lado de dentro. Não é o que está adorando uma imagem na ignorância, é aquele que conhece a Deus e quer transformar Deus em um ídolo. E que, para convencer Deus a fazer aquilo que Ele quer, ele está disposto a frequentar um culto, ele está disposto a orar, ele está disposto a louvar, ele está disposto até a ofertar. Mas a motivação final dele é convencer Deus a fazer o que Ele quer, transformar Deus em um ídolo, em um escravo dele. Esse é o pior idólatra. Paulo está dizendo, você condena a idolatria, mas você é um idólatra, porque você não tem uma relação correta com Deus. Verso 23, você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. O orgulho religioso aqui havia se tornado um grande problema. Olha o que ele diz, você que se orgulha na lei, mas desonra a Deus desobedecendo a própria lei. O cristão aqui se orgulha de ser cristão, mas está desonrando a Deus na maneira como ele trabalha. Ele se orgulha de ser um filho amado de Deus, mas desonra a Deus na maneira como ele estuda. É tido pelos professores como um estudante ruim. É tido pelos professores, pelas autoridades, como uma pessoa rebelde. Sabe, no ambiente de trabalho é tido como alguém medíocre, mediano, que só faz o que é pedido, que chega atrasado, sai mais cedo. Então Paulo está dizendo, olha, você se orgulha da lei, mas desonra a Deus desobedecendo a própria lei. Será que hoje eu e você não estamos nos orgulhando do fato de fazermos o devocional todos os dias, sermos cristãos, participarmos de uma igreja, sermos amados por Deus, mas será que nós não estamos desonrando o nome de Deus com a maneira que estamos vivendo? Verso 24, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Paulo transiciona do judeu para os gentios, dizendo, olha, a razão dos gentios estarem blasfemando é por causa de vocês. Olha o que o apóstolo Paulo está tratando aqui. A nação que deveria revelar a grandeza de Deus está produzindo efeito contrário. O povo que deveria revelar a excelência, a santidade, o amor, a generosidade de Deus, está produzindo efeito contrário. Por quê? Porque os gentios estavam observando a incoerência dos judeus. A incoerência entre o que Israel pregava e o que Israel vivia. E sabe qual era a conclusão que o gentio estava chegando? Que esse Deus de Israel não merecia ser honrado. Porque olha quem são os representantes dele, olha quem são aqueles que usam, pregam e vivem no nome dele. Então esse Deus, se é assim que eles vivem, esse Deus não merece ser honrado. Olha se não é exatamente isso que está acontecendo hoje. É inaceitável um cristão ter um nome sujo.
É inaceitável um cristão, sabe, ser tido como um mau funcionário e ser demitido. É inaceitável um cristão não ser aprovado nas matérias que estuda. Quando o mundo olha para a gente e percebe que os cristãos são mal pagadores, são mal estudantes, são mal trabalhadores, são mal cidadãos, quando o mundo olha para isso, sabe o que eles estão dizendo? Esse Deus dos cristãos não merecem honra. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. E talvez isso esteja acontecendo na sua casa, na sua família, no meio dos seus amigos. As pessoas estão olhando para você e dizendo assim, se é isso que é ser um cristão, eu não quero. Se é essa a vida de um cristão, eu não quero isso para mim. Se ser cristão é assim, eu não quero. Talvez você esteja desonrando o nome de Deus na maneira como você está vivendo. Paulo ensina aqui que privilégios espirituais sem obediência geram hipocrisia. Como filhos de Deus, como cristãos, nós temos muitos privilégios, mas isso traz mais temor ao nosso coração, traz mais responsabilidade. O que eu quero que você entenda é que Deus não está procurando quem participa da EBD. Deus não está procurando quem participa do culto. Deus não está procurando quem escuta mensagens positivas. Deus não está procurando quem estuda os reformadores. Deus está procurando quem vive a palavra, quem pratica a palavra, quem ama como Ele amou, quem perdoa como Ele perdoou, quem é generoso como Ele é generoso. Deus está procurando os seus filhos fiéis. Então, para a gente fechar aqui, a grande pergunta não é o que você sabe sobre Deus, é o quanto as pessoas veem Deus em você. Vamos orar? Feche os seus olhos aí, vamos orar juntos. Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, tem misericórdia de nós. Pai, o quanto que o Senhor tem sido desonrado no mundo por nossa causa. O quanto que a gente tem envergonhado o Evangelho, o quanto que a gente tem manchado, Deus, o nome da igreja, Senhor, o quanto que a gente tem manchado essa instituição que o Senhor criou, que o Senhor estabeleceu. Pai, nos perdoa, porque nós enchemos a boca para falar que somos cristãos, mas nós não vivemos nem 10% daquilo que a gente deveria viver. Pai, eu peço ao Senhor, ajuda os cristãos a gastarem menos do que ganham. Ajuda os cristãos, ó Pai, a não serem compulsivos na hora de comprar, de não serem, ó Deus, desregrados, desequilibrados na maneira como gastam o seu dinheiro. Pai, eu peço ao Senhor uma bênção para que aqueles que estão endividados, com nome sujo, que eles consigam corrigir isso, Pai. E eu peço ao Senhor a bênção para aqueles que ainda não estão, para que também não fiquem com o nome negativado. Eu peço ao Senhor por aqueles que estão trabalhando, meu Deus, que eles sejam bons profissionais, que eles sejam excelentes, que eles sejam os melhores, que eles sejam resolvedores de problema. Eu peço ao Senhor por aqueles que estão estudando, que eles sejam os melhores alunos, os melhores estudantes. Eu peço ao Senhor, ó Deus, para que os cristãos sejam cristãos submissos, obedientes e não rebeldes, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos honrar o Senhor. Que nós possamos traduzir tudo aquilo que nós sabemos em vida, em prática. Essa é a minha oração, Jesus. Nos ajuda, nos capacita, nos transforma para a honra e a glória do Teu nome, que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você já se inscreveu aqui nesse canal? Eu queria te pedir, por gentileza, se inscreva. Você não vai ter nenhum custo ao fazer isso, mas você vai nos ajudar muito se inscrevendo nesse canal. E por favor, quando você for se inscrever, ativa as notificações. E se você já é inscrito, verifica lá no botão inscrever se você já ativou. Talvez você não tenha ativado, ative as notificações. E por favor, compartilhe esse devocional aqui com todo mundo que você puder. O cristão no mundo hoje precisa ser chacoalhado com essa verdade. Vamos espalhar essa verdade para todo mundo, vamos viver a palavra. Você é um entregador da esperança, você é um missionário da internet, eu conto com você. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até amanhã.